E o assunto dessa manhã continua sendo a treta épica entre o bandido e o mocinho. Parece que estamos assistindo ali um filme de perseguição da justiça, procurando o bandido fugindo desenfreado na caminhonete, passando pelos sinais. Quem nunca assistiu? Eu estou falando de Elon Musk e Alexandre de Moraes. Elon Musk, um criminoso internacional, e Alexandre de Moraes, um jurista, professor universitário, autor de livros de bibliografia sobre direito constitucional e um dos mais proeminentes ministros da mais Suprema Corte do Brasil. E estou falando para que as palavras fiquem registradas, afinal de contas, esse é o nosso posicionamento. Agora, dito isso, nós vamos entender o que foi que aconteceu. Teve muitas novidades ontem, depois que eu encerrei a transmissão. Teve Bolsonaro fazendo live com o Dudu e alegando exatamente aquilo que eu expliquei para vocês. E logo em seguida, teve o Xandão aparecendo de forma institucional, desceu-lhe a caneta na cabeça do Elon Musk e o incluiu como investigado no inquérito das milícias digitais. Alexandre de Moraes pode fazer isso, Rony? Pode. Vamos ver que o ministro Alexandre de Moraes botou-lhe uma multa de 100 mil reais por dia por cada usuário que o Elon Musk desobedecer e desbloquear sem autorização da justiça. Xandão tá mexendo onde dói, que é no bolso, porque na vergonha e na cara eles não se importam. E vou mostrar também que os jornalistas estão desesperados aqui, já falando que o Alexandre de Moraes não pode fechar a rede. Foi o que eu falei pra você que aconteceria. Se você tá chegando agora para esse canal, senta o dedo no like, se inscreva, compartilhe o vídeo, faça parte dessa comunidade. Milhares de pessoas por dia chegam a esse canal. Vamos juntos rumo aos 2 milhões de inscritos. Tá quase chegando no 1 milhão, mas parece que tá de rosca. Só precisa do seu like, do seu registro de assinatura aí, para que a gente chegue lá. Agora vamos acompanhar. Ontem eu falei que o Elon Musk tinha vindo com a carga toda e que ele vinha numa ação coordenada junto com a extrema-direita do mundo inteiro, e isso se provou verdadeiro. Todos os líderes de extrema-direita mundiais falaram alguma coisa em apoio ao Elon Musk, por óbvio, para ajudar ali a tirar da cadeia o seu mano Bolsonaro. Muito bem. Depois disso, teve uma live do Eduardo Bolsonaro, onde eles literalmente confessaram que o Elon Musk vinha ali para ajudar a eles a não irem para cadeia. Você escuta aqui nas palavras do próprio Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Para que realmente a nossa liberdade de expressão seja garantida. E nós temos agora um apoio de fora do Brasil muito forte. Esse assunto realmente está palpitando fora do Brasil. Parece que é a salvação nossa, né? Que é a nossa democracia. Então teve o Bolsonaro aparecendo e logo em seguida teve a reação do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes pediu a abertura de inquérito e incluiu o Elon Musk, dono da rede Twitter. Moraes pediu a instalação de inquérito em decisão proferida ainda no domingo. O documento obtido pelo UOL cita a apuração em relação a crimes de obstrução de justiça, inclusive em organização criminosa e incitação ao crime. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes também exigiu que o Twitter não desobedeça qualquer ordem judicial já proferida. O ministro, que é presidente do TSE, ainda determinou que a plataforma não faça qualquer reativação de perfil cujo bloqueio foi determinado pelo STF ou pelo TSE, sob pena diária de 100 mil reais por dia e por perfil, e a responsabilização dos responsáveis legais pela empresa no Brasil por desobediência à ordem judicial. A decisão solicita o encaminhamento do documento para a ciência da PGR e também informa a Polícia Federal. É aqui que eu lembro a você que não tem nada de decisão autocrática e que o cara faz sozinho, não. A PGR está sabendo, a Polícia Federal está participando e depois tudo isso é encaminhado para o STF para ser votado. Senão está tudo anulado e acabou. Também é exigida a intimação imediata de representantes do Twitter, inclusive por meios eletrônicos. O negócio do Elon Musk é tão escancarado que até pessoas que são de direita, ou eu diria talvez até de extrema direita, estão falando, agora veja só como é que vai ser se toda rede social que recebeu uma determinação judicial, em vez de cumprir, ela começar a fazer boicote e falar de se defender nas redes sociais, em vez de se defender nos autos. E para ver se vai cumprir depois. Não é assim que funciona a justiça. Tem muito mais matéria, estou só te mostrando isso aqui.
Uma das coisas que é importante você se lembrar, eu já falei pra você que nada disso é feito por conta da liberdade de expressão. Eles estão fazendo isso porque eles querem poder, eles querem desestabilizar os governos de outros países para que assim eles possam se aproveitar das riquezas naturais. E nesse contexto, Bolsonaro, Jair Bolsonaro, pai e filho, eles agem como traidores da pátria. Deveriam ser investigados como lesa pátria também. Mas uma prova escancarada disso é que lá nos Estados Unidos o Elon Musk jamais faria isso. Você lembra o que aconteceu com o dono do Facebook, o Zuckerberg, quando pegaram eles mexendo nas contas de dados de pessoas? Ele foi responder pianinho lá no Congresso e fez um monte de acordos milionários para poder não ter a sua empresa fechada. Estou falando como eles tratam as empresas nacionais deles. Agora, como eles tratam as empresas estrangeiras? Isso aí já está se falando há dias. O TikTok, se quiser operar nos Estados Unidos, pela lei do Congresso que eles determinaram lá, vai ter que vender a sua empresa para uma empresa norte-americana, porque eles não aceitam uma empresa estrangeira estar controlando esse nível de informação, de como as pessoas acordam, dormem, o que compram, dentro do solo americano. A mesma coisa deveríamos fazer nós aqui. Eu já disse aqui mais de uma vez que Facebook, Instagram e talvez até mesmo Twitter agora com essa ação com certeza, eles são ferramentas de guerra. Você usa essas redes sociais para destruir o intelecto de um povo e uma geração inteira num outro país e depois chega lá e tomar. Você muda a cabeça, idiotiza a cabeça das pessoas, eles elegem líderes como Bolsonaro, depois você chega e toma sem precisar disparar um tiro. Pra que arma nuclear quando você tem Instagram e TikTok? Lá, nem na China eles usam o TikTok, mas lá nos Estados Unidos eles estão certos, tem que fazer isso mesmo. E a gente tinha que fazer isso aqui com o Facebook também. Facebook, Instagram... é o que tem que ser feito. Agora, vai se fazer com metade da população bolsonarista que acredita em tudo que sabotadores fazem? Não. Inclusive, já deixo aqui minha opinião mais uma vez para você que não entendeu. Tem gente que não tá entendendo mesmo assim. Talvez seja questão de paixão. Teve uma pessoa que até falou assim, até parece que o Elon Musk derruba o ministro do STF. O Elon Musk não derruba o ministro do STF, mas sabe quem derruba o ministro do STF? A maioria no Senado. E você mesmo tá cansado de falar pra mim aqui que o Congresso tá bolsonarista e que o bolsonarista se vende por dinheiro. Dinheiro que o Elon Musk tem de sobra. Você sabe que o bolsonarismo tá infiltrado lá. Não, teve um que falou assim, ai, mas nada disso vai apagar os autos não importam pra impeachment de ministro. Pergunta pra Dilma Rousseff se importa o que tá nos documentos. Impeachment é político. Se começar uma pressão popular, os bolsonaristas vão votar pela cassação do ministro. E não interessa qual o nível do trabalho que o ministro fez. Isso aqui não é opinião, isso são fatos. Tá? Estou te dando como o ministro do STF é cassado. Não tem nada a ver com o processo jurídico, é político. Então para de falar essas bobagens aí, não tem nada a ver com isso. O ministro ele vai aguentando enquanto houver força política para que ele permaneça lá. Se acabar a resistência política, o Rodrigo Pacheco convoca uma audiência, tem a votação e o ministro cai. É simples assim para o ministro cair. Agora, tô dizendo que isso vai acontecer? Espero que não. Tô te convidando a trabalhar para que isso não aconteça. Vamos criar a pressão política oposta para que isso não aconteça. Então o ministro determinou a multa, incluiu o Elon Musk e agora ele faz parte do inquérito. Tem outra coisa que é preciso você cair na realidade sobre essa investigação do Elon Musk também. O ministro Alexandre de Moraes não consegue trazer o Alan dos Santos para cá para ser investigado, que é brasileiro e está nos Estados Unidos. O Elon Musk jamais, tem gente aí falando, vai ser preso, agora se fudeu, não vai acontecer nada com o Elon Musk. Seja pé no chão, seja realista. No máximo, ele nunca mais vai vir para o Brasil, porque vai ter uma condenação para ele aqui. Os Estados Unidos não entregam seus cidadãos por condenações em países estrangeiros e duvido que eles vão concordar em fazer como foi feito com o Neymar aqui, de cumprir a pena lá, porque para eles isso não é crime. A liberdade de expressão lá é tratada de forma diferente em muitos casos. Nesses casos de poder falar o que quiser contra a corte, se fosse proibido, Trump estava preso. É muito bom, é sensacional ver que o ministro reagiu. Mas isso tem eficácia para os inquéritos e as pessoas brasileiras e para modular a atividade do Twitter no Brasil. Agora o Elon Musk não será preso por causa disso aqui. Ele vai pagar a multa. Se ele retirar o escritório do Twitter no Brasil, nem isso ele paga. E ele já falou que vai fazer. No final das contas, o provável é que o Elon Musk vai se peidar na farofa, como o pessoal fala. Eu apostaria nessa opção. Ele deu uma trucada para ver até onde vai.
E aí vai voltar, porque ele não vai botar a mão no fogo pelo Bolsonaro. Como eu falei, reação da imprensa. A isca que Musk não pode morder, por Lauro Jardim. Tratando exatamente como eu falei. Eles mexeram a pedra, estão esperando a reação do Xandão. Se o Xandão derrubar a rede, eles vão comemorar, eles aí sim, como gol da Copa do Mundo. O ministro da Corte Superior disse ontem à noite, preferindo resguardar o seu animado, que Moraes não pode morder a isca, ou seja, não deveria, como se repetiu muito ao longo do fim dessa semana, tirar o X do ar. A opinião de outros ministros do STF. Se o Xandão derrubar o Twitter, ele pode não ter apoio do próprio STF. E eu até fiquei sem falar isso, porque não só os jornalistas usam o Twitter, os ministros do STF também usam o Twitter para trabalhar. Como eu disse, é uma empresa, o que você muitas vezes não enxerga é que o Twitter é uma empresa onde pessoas são empregadas e recebem salário direto, ou onde pessoas dependem para trabalhar, para manter sua receita. Se você foi contra o Moro fechar a Odebrecht e demitir as pessoas, você também precisa entender que, por mais que o dono seja bandido, muitas empresas no Brasil e artistas e celebridades e programas de televisão, TVs profissionais, dependem do Twitter para veicular as suas informações. Eu não dependo do Twitter, não se engane, não estou falando por minha própria conta para me defender. Eu tenho 0 alcance no Twitter, 0, eu tenho 20 mil seguidores no Twitter, mas há pessoas que têm milhares de seguidores. Você acha mesmo que a Anitta vai ficar do lado do Xandão e falar, não, é porque ele cometeu o crime, vamos cortar na carne mesmo? O brasileiro não é unido a esse ponto, não. Ele pode não ter apoio nem do próprio STF para derrubar essa conta lá. Disse aqui esse outro ministro. Se for o caso, pode até mandar prender os executivos da empresa, mas tirar do ar jamais. Pronto. É ministro do STF dizendo isso. E você ouviu de mim primeiro. Bom, mais uma matéria aqui agora do BBC News. Alexandre de Moraes pode tirar a rede social X do ar? Para alguns especialistas ouvidos pela BBC News, isso de fato pode acontecer. Pode. Ele tem esse poder. Agora ele vai fazer isso? O advogado especialista em liberdade de expressão e professor da USP, André Maggi, também considera possível bloqueio temporário do Twitter, já que outras plataformas já foram suspensas no país por documento de decisão judicial total. Ele, porém, considera censura o bloqueio de uma plataforma. Na sua visão, a justiça deve usar outros meios para punir quem descumpre decisões, como aplicar multas à empresa. No momento em que você suspende o serviço de uma plataforma, você pune o usuário também. Inclusive o usuário que usa adequadamente a plataforma. Como as plataformas são canais de veiculação da expressão, ao bloquear o serviço, você cerceia a liberdade de expressão e, portanto, comete censura. Quando o ministro está sendo acusado de censura, o que ele mais precisa fazer, embora eu tivesse prazer pessoal em um Twitter desaparecer, o que ele menos pode fazer agora é dar motivos para de fato ser chamado de censurador, pois derrubar o meio de comunicação de milhares de pessoas de forma permanente é cometer censura, gostemos ou não. E para você que acha que o Twitter pode ser substituído assim tão facilmente, eu já tentei. Felipe Neto, com toda a força que ele tem, já tentou. Muitas outras pessoas já pediram para seguir nas outras redes sociais, mas pela ação do próprio usuário. É o próprio usuário que faz isso. Ele não vai para outra rede social. Você chama, mas a pessoa não vai. Você lembra daquela época, daquela rede social que tinha um nome engraçado? A Cu? O povo foi uma euforia, o que deu? Acabou que ficou abandonada, ninguém foi para lá. Lembra do Threads que ia substituir o Twitter também? O que deu? Não vai porque o pessoal está acostumado. O pessoal gosta do Twitter. Ele vai morrer quando outras gerações começarem a usar outras redes sociais do zero, igual aconteceu com o TikTok. E essa substituição do Twitter, ela ainda não aconteceu. Por uma razão ou por outra, não aconteceu. Então essas são as informações atualizadas. Se você perguntar para mim o que eu acho que quem vai ceder vai ser o Elon Musk. Ele vai em algum momento largar de mão, vai ver o nível de prejuízo que está dando. As ações da empresa dele vão despencar, porque ele não é dono sozinho. E essa pressão vai fazer com que ele cumpra as leis. Essa é a minha opinião. Vamos esperar para ver qual vai ser o desfecho. Se ele realmente vai apertar o acelerador, se ele realmente vai ser condenado aqui no Brasil por formação de quadrilha. E se realmente os Estados Unidos vai entregar ele para prisão aqui no Brasil, né? Se inscreva, compartilhe, acompanhe, mas pense com a cabeça, com o coração de vez em quando, mas cuidado na regulagem entre coração e cabeça, pense com calma,
para não se decepcionar quando o resultado aparecer. Beleza? A gente volta, um abraço, fui!